Fala galera, estou eu aqui de volta para continuar o assunto fisiologia vegetal e nessa aula vamos trabalhar um assunto que é muito cobrado e muito interessante e também muito importante, que acabam sendo os hormônios vegetais, ok? Vamos fazer o de sempre, leitura da questão, revisão, depois a gente vai lá, volta e gabarita os itens, beleza? Vamos lá, vamos ler a nossa primeira questão. Lembrando, pessoal, que a questão se encontra no nosso material. Ok? É interessante que você faça o processo de adquirir o material exatamente para você poder acompanhar os meus comentários, as minhas dicas, uma versão mais estendida do que eu falo e também fazer anotações em cima do que eu já escrevi lá para vocês, etc. Ok? Clique aqui embaixo e faça esse tipo de auxílio. Ok? Questão número 1, botânica, histologia e fisiologia. A produção de hormônios vegetais como a auxina ligada ao crescimento vegetal e a sua distribuição no organismo são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento é o lado íntegro desses estudos. O fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento do que o giro faz com que a auxina... Vamos lá, pessoal. Vem aqui comigo primeiro. Como eu falei para vocês, o tema da aula de hoje, então, são os hormônios vegetais. Ok? Primeira coisa, os hormônios vegetais, eles também podem ser chamados de fito-hormônios. O que são esses hormônios vegetais? Eles são substâncias que, basicamente, eles vão agir no metabolismo do vegetal. Eles vão influenciar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E dependendo da concentração que esses hormônios se encontrarem nos vegetais, eles podem não somente estimular certos processos, como inibir certos processos. Ok? Então, você que achava que somente animais, entre outros tipos de organismos, tinham hormônio, saiba que as plantas também têm hormônios e são hormônios muito importantes. Ok? Aqui no quadro eu separei para vocês os principais hormônios que eles acabam sendo cobrados nas provas. Tá bom? Deixa eu só pegar um giz aqui rapidinho. Não, é o amarelo. Completar um negócio aqui que eu acabei esquecendo. Espera aí que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Ok? Então, o primeiro tipo de hormônio que eu separei para vocês é a auxina. A auxina mais famosa é o AIA, que acaba sendo chamado de ácido indolil acético. Quais são as principais regiões de produção da auxina? Ela acaba sendo a região da gema apical. O que seria uma gema apical? Seria uma região localizada no ápice da planta, ou seja, na pontinha da planta, que vai acabar produzindo esse hormônio, e esse hormônio vai sendo transportado por todo o vegetal. Ok? Ela sofre uma grande influência da luz. Inclusive, eu tenho que mostrar uma coisa para vocês para poder conseguir responder essa questão. Deixa eu separar um espaço aqui. Esse espaço aqui está de boa. Vou vir para cá. Ó, aqui a gente tem a ponta de um caule. E nesse caso, aqui, eu vou representar para vocês, então, a luz. Beleza? Então, a ponta do caule está recebendo luz. O que acaba acontecendo? Vou pegar o giz laranja aqui. A auxina, ela sempre fica do lado oposto à luz. Então, pense. Se a luz está aqui, ou seja, se a luz está à direita, a auxina vai se acumular em maior quantidade do lado esquerdo. O que a questão falou que a auxina promove? Ela promove o crescimento tanto de raízes quanto de caule. Só que o que acaba acontecendo? Se a auxina está mais acumulada do lado esquerdo, o que acaba acontecendo então com essa planta? Ela vai crescer não para cima, mas sim pendendo para qual lado? Para o lado direito. No que ela faz isso, o que a gente observa? Que a ponta do caule cresce sempre em direção à luz. Então é por isso que a ponta da planta cresce em direção à luz. Exatamente por essa influência que a auxina sofre da luz. Sempre encontra-se no lado escuro, o lado escuro recebe a maior dosagem de hormônio, cresce mais, acaba curvando a planta para o lado oposto. Esse fenômeno que eu acabei de explicar para vocês, da planta crescendo em resposta ou em direção a um estímulo luminoso, ele é muito importante e ele vai ser chamado então de fototropismo. Ok? Então, nesse caso, ele seria o primeiro fenômeno relacionado com a auxina. O segundo fenômeno relacionado com a auxina, na verdade, ele está com relação... Então, isso aqui seria, deixa eu só colocar aqui para vocês, com relação ao caule. O próximo fenômeno que eu vou mostrar para vocês, então, agora é com relação à raiz. Com relação à raiz, é claro que uma vez que ela está dentro do solo, ela não vai sofrer influência da luz, mas, na verdade, ela vai sofrer influência da gravidade.
num tipo de fenômeno que vai ser chamado então de geotropismo. O geotropismo responde então por que a planta sempre cresce com a raiz para baixo. Olha por quê. O que vai acontecer vai ser o seguinte: uma vez que a gravidade agir sobre a raiz, o que acaba acontecendo? A região de baixo ela fica com uma maior dosagem de auxina. O que eu não comentei para vocês, para deixar para comentar agora, é que o crescimento de raiz e caule pela auxina, eles são influenciados diretamente pela quantidade. No caso da raiz, ela precisa de uma quantidade baixa de auxina para poder crescer, enquanto que o caule precisa de exatamente o contrário. Ele precisa de uma alta dosagem de auxina para poder crescer. Então, por isso que na região onde tem mais auxina no caule, é a região que cresce. Já aqui na raiz é exatamente o contrário. Não vai ser essa região que está aqui embaixo que vai crescer. Vai ser exatamente a região que está acima dela, porque ela tem uma menor dosagem de auxina. Então você tem que lembrar que aqui a dosagem de auxina é maior, enquanto que aqui a dosagem de auxina é mais baixa. Uma vez que a dosagem de auxina é mais baixa nesse pedaço, por isso então que a ponta da raiz ela acaba crescendo para baixo, um tipo de movimento que vai ser chamado de geotropismo. Além dela participar do crescimento da raiz e do caule, a auxina também participa dos fenômenos de queda das folhas, que são chamadas de abscisão foliar, e também no desenvolvimento dos frutos. Mas cuidado, não é amadurecimento, é desenvolvimento, no crescimento, na formação dos frutos. Na verdade, nem formação seria mais desenvolvimento, porque mais à frente tem outro hormônio que também participa desse tipo de coisa. Só uma curiosidade. Uma vez que a auxina é produzida na ponta do caule, ela é o que a gente chama de dominância apical. Ou seja, a planta tende a crescer para cima e não lateralmente. Lembra que na aula passada eu expliquei para vocês que o crescimento para cima era chamado de primário e o crescimento para o lado era chamado de secundário. Então, enquanto a auxina estiver sendo produzida, existe uma dominância do crescimento para cima, fazendo com que a planta ganhe altura. A partir do momento que essa auxina para de ser produzida pela propriedade do vegetal, ou às vezes porque você corta a gema apical e para de produzir esse tipo de hormônio, o que acaba acontecendo com a planta? Ela acaba crescendo também de forma lateral, beleza? Uma vez que eu falei da auxina, que é o hormônio que vai ser cobrado nessa questão, agora a gente vai responder o nosso item, tá bom? Vem para cá, por favor. Vamos lá. O fato da planta de experimento crescer na região horizontal e não na vertical pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que, letra A, distribua-se uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual. Pessoal, primeira coisa, você tem que entender esse experimento. O que ele fez? Ele pegou a planta e colocou a planta de forma horizontal para ver o que acontecia com a planta. Só que tem uma coisa. À medida que essa planta está nesse vaso, ela está num sistema de relógio, o que significa que o vaso está girando continuadamente. Você pode reparar, inclusive, que na imagem ele mostra para a gente o sentido do giro. Ou seja, ele está girando nesse sentido, que seria, nesse caso, o sentido horário. Ele está funcionando mais ou menos como se fosse aqueles frangos de padaria, fazendo com que, então, à medida que a planta vai girando, o que acaba acontecendo? Ela tenha, nesse giro, uma distribuição uniforme do hormônio nas faces do caule. Por quê? Porque era esperado que nesse tipo de experimento, ou melhor dizendo, quiseram testar com esse tipo de experimento, para ver se colocando a planta deitada, a planta cresce para cima. Ou seja, ela está deitada, mas ela cresce de forma vertical. Isso poderia acontecer? Até poderia, caso não existisse esse sistema de relógio. Olha por quê, volta aqui para comigo. Uma vez que a planta tem o sistema de transmissão de relógio, o que acaba acontecendo? Não existe essa dosagem de hormônio mais concentrada em uma região, fazendo com que ela cresça, por exemplo, para cima. Como a quantidade de hormônio vai ser distribuída de forma de forma igual ou igualmente, o que acaba acontecendo? A auxina ela age em toda a extensão do caule, fazendo então com que a planta cresça em direção horizontal, mesmo dando a entender que ela poderia crescer em sentido vertical, exatamente por conta de quem? Da atração que ela vai ter da luz. E você ainda tem que lembrar uma coisa, à medida que a planta vai girando, ela não sofre não necessariamente só o fototropismo, ela também sofre o geotropismo, por isso que isso acaba influenciando
né, nesse tipo de movimento que a planta vai realizar. Vamos ali comigo para a gente confirmar, então, para ver se a letra A realmente é a nossa resposta. Volta aqui, por favor. Letra B. Acumule na face inferior do caule e por isso termine com um crescimento maior dessa parte? Não, pessoal. Se ele está girando, está distribuindo o hormônio de forma igual. Então não vai acumular em nenhum lugar. Então a letra B está errada. Concentre na extremidade do caule e por isso se iniba o crescimento dessa parte? Pessoal, muito pelo contrário. Se ela ficar muito concentrada nessa região da ponta do caule, como ela estimula o crescimento, ela faria com que a planta crescesse cada vez mais. Letra C também está errada. Letra D. Distribui uniformemente nas faces do caule e por isso se iniba o crescimento de todas elas? Não, pessoal. Na verdade, ela vai estimular o crescimento dessas regiões. Por isso que a letra D também está errada. Letra desculpa. Concentre na face inferior do caule e por isso se iniba a atividade das gemas laterais? Pessoal, também não. Primeiro, que se ela está girando normalmente, ou seja, se ela está girando, o que acaba acontecendo? Não vai haver um acúmulo de substância. Só por aí já está errado a questão. Então, por isso que a letra E também não é nossa alternativa. Então, realmente, a alternativa correta é a letra A. Ok? Continuando falando de hormônios, só que agora a gente vai falar dos outros hormônios. Trouxe uma questãozinha para vocês que vai falar o seguinte. Hormônios vegetais atuam em concentrações muito reduzidas sobre um grupo de células específicas. Sobre esses hormônios são feitas as seguintes afirmativas. Pessoal, nessa questão ele trabalha com o restante dos outros hormônios que eu vou explicar para vocês agora, tá bom? Volta aqui para o quadro comigo. Ó, uma vez que a gente já falou sobre a auxina, inclusive vamos riscar a auxina. Ah, só mais uma coisa. A auxina é transmitida no vegetal através de um fenômeno de célula para célula. Então a célula produtora passa para as adjacentes, que vai passando para as adjacentes, etc, etc. Vamos para o próximo hormônio. Etileno. Primeira informação, ele é um hormônio gasoso, ou seja, ele vai ser transmitido pelo fruto de forma difusiva, ou seja, ele vai se espalhar de uma região mais concentrada para uma menos concentrada. Ele é responsável, pessoal, pelo amadurecimento dos frutos, o que significa que ele vai fazer coisas como, por exemplo, transformar o amido que tem no fruto em glicose, por isso que o fruto ele vai ficando doce à medida que ele vai amadurecendo, quebrar as paredes das células para poder deixar o fruto mais macio, entre outros tipos de coisas, sem falar que ele também, ao longo desse processo de amadurecimento, vai ser produzido outros tipos de substância que também vão dar característica ao fruto, nesse caso, um fruto maduro. Curiosidade, se você tiver, por exemplo, com um abacate, querendo madurá-lo em um período menor de tempo, você pode pegar esse abacate, por exemplo, e colocar envolto por um jornal. No que você coloca esse fruto envolto por um jornal, o que acaba acontecendo? Você dificulta a dispersão do hormônio, que nesse caso ele vai ser gasoso. Aí o que acontece? O jornal segura aquele hormônio na planta, fazendo então com que o fruto amadureça numa velocidade mais rápida. Outra coisa também que você pode colocar e também tem que tomar muito cuidado, é deixar frutos muito maduros perto de outros tipos de fruto. O fato deles produzirem uma alta quantidade de etileno também vai acelerar o amadurecimento dos outros frutos, podendo fazer com que esses frutos também apodreçam. Ou seja, o etileno é um hormônio muito importante, nesse caso, para o amadurecimento dos frutos, tá bom? Outra coisa também que o etileno participa vai ser da indução da queda das folhas, que seria o que a gente chama de abscisão foliar. Então, o etileno também já foi. Próximo hormônio, giberelinas. Onde é que ele vai ser produzido? No meristema apical, que é aquela região que fica localizada lá na ponta do caule e também nas folhas. Nesse caso, esse hormônio vai ter a função de ser responsável pelo crescimento tanto de folha quanto de caule. E ele participa também de um processo que é chamado de formação dos frutos. Então, para que o fruto seja formado, nesse caso também precisa desse hormônio. Inclusive, vale a pena a gente dar uma paradinha aqui para raciocinar uma coisa. Mais de um hormônio pode atuar em uma mesma região, exatamente como acontece, por exemplo, no nosso corpo, ok? Antes de eu falar uma curiosidade sobre a giberelina, lembre-se que a giberelina ela vai ser transportada tanto pelo xilema quanto pelo floema. Uma coisa que algumas pessoas não conseguem entender. Porque como a maioria dos nossos hormônios, são transportados pelo sangue, quando a gente vai falar de planta, as pessoas pensam que a maioria dos hormônios são transportados pelos sistemas condutores. Você pode reparar que existem outros tipos de forma além do transporte por xilema e floema, ok? Só uma curiosidade. Você já deve ter ouvido falar de frutos que são chamados de frutos sem sementes. Como é que esses frutos podem ser produzidos? Esses frutos podem ser produzidos da seguinte maneira.
Você vai lá e faz o seguinte, pega a planta e borrifa nessa planta, ou seja, você faz uma dispersão, ou seja, joga na planta um líquido em forma de vapor que vai conter não somente gibberelinas, mas auxina. Aí o que isso vai induzir? A produção de um fruto sem semente, que é o que a gente chama de fruto partenocárpico. Ou seja, um fruto que não vai ter sementes, etc. Esse fruto ele acaba sendo muito interessante porque, se você analisar, muitas pessoas têm preguiça de se livrar das sementes em alguns tipos de vegetais. Então, comercialmente, ele acaba sendo bastante interessante, ok? Então, gibberelinas também já foi. Vamos para o próximo, ácido abscísico. O ácido abscísico, também chamado de ABA, é um tipo de hormônio que ele vai ser transportado pelo floema. Onde é que ele vai ser produzido? Folhas, coifa, que é uma região que fica localizada na ponta da raiz, e caule. Dessas três regiões, o que ele vai fazer? Migrando pelo floema, ele vai acabar ganhando quem? O restante do vegetal. No caso, os processos que ele vai participar vai ser o seguinte, ele vai induzir a dormência de gemas e sementes. O que seria induzir a dormência? É colocar uma região do vegetal em um processo de metabolismo muito baixo, meio que dormindo mesmo. Por isso que o nome acaba sendo dormência. Lembrando que essas gemas são células que ficam localizadas em alguns pontos do vegetal, que são responsáveis não somente pelo crescimento em altura, mas também pelo crescimento em espessura, ou seja, o crescimento primário e também o crescimento secundário. Outra coisa também que o ácido abscísico participa é atuar no fechamento dos estômatos. Você lembra que agora há pouco você viu comigo que o estômato é um tipo de estrutura da planta que participa do controle da perda de água por transpiração. Ok? Então, nesse caso, quando o ácido abscísico for produzido para o fechamento dos estômagos, você pode colocar aí que é quando a planta estiver sofrendo o que a gente chama de estresse hídrico. Ou seja, a planta está sofrendo com falta de água. Por isso que ela acaba produzindo esse hormônio para poder fechar os estômagos e diminuir o máximo possível a quantidade de água. Ok? E uma coisinha que é interessante que vai ser o seguinte, o que é que pode quebrar os efeitos do ABA? Ou seja, a semente está lá de boa, dormindo, etc. O que é que vai fazer então com que a semente se torne metabolicamente ativa e dessa forma ela passe a desempenhar o seu processo reprodutivo? Umidade. Por isso que você molha a semente para que ela possa se desenvolver. Então, no momento que você joga água na semente, o nível de ABA vai reduzir, fazendo então que haja o que a gente chame de quebra da dormência. Ou seja, quebrando a dormência, a região que estava metabolicamente inativa, ela passa a ser metabolicamente ativa e, nesse caso, desenvolver, dando origem a um novo vegetal. Então, ácido abscísico também já foi. Próximo hormônio, citocinina. A citocinina é um tipo de hormônio que trabalha principalmente para estimular os processos de divisão celular, principalmente os processos relacionados à mitose. Então, esse hormônio participa muito do crescimento da planta, ok? Sem falar que a citocinina, ela também participa do fenômeno de regeneração da planta. A planta vai lá, sofre algum tipo de agressão, seja por um herbívoro, seja pelo próprio ambiente, entre outros tipos de coisa. Não somente em caule, em folha, entre outros tipos de partes. Aí o que a planta vai lá e faz? Ela produz esse hormônio para acelerar o processo de mitose, fabricando novas células para que elas possam entrar em processo de regeneração, ok? E qual é a região que produz esse tipo de hormônio? Vai ser a região da raiz. Uma vez que ele vai ser produzido na raiz, ele vai pegar uma carona com o xilema, ou seja, com aquela seiva que sobe de baixo para cima, né, já que está subindo é bem óbvio, e dessa forma ela vai ganhar o restante do vegetal. Só uma curiosidade, se você pegar a citocinina e fizer uma dispersão desse hormônio na planta, o que você vai acabar provocando? Você vai acabar provocando o que a gente chama de quebra da dominância apical, que, nesse caso, acaba sendo o efeito da auxina. Uma vez que você quebra essa dominância apical, a planta reduz o seu crescimento superior, ou seja, o seu crescimento para cima, que é o primário, e passa a poder permitir o seu crescimento lateral, que acaba sendo o secundário. Você tem que lembrar que as regiões que são fabricantes de auxina,
é a gema apical, é a pontinha do vegetal, ou seja, para crescer para cima. No caso, o que faz com que o vegetal cresça, por exemplo, para o lado, já vai ser outro tipo de gema, que é a gema lateral. Só que a gema apical domina a gema lateral. Nesse caso, o que acabou acontecendo? Com a dispersão desse hormônio na planta, quebrou-se essa dominância, permitindo então com que essas gemas laterais pudessem crescer e a planta, nesse caso, pudesse desempenhar o seu crescimento secundário, ou seja, ganhar ramos, galhos, entre outros tipos de coisa, ok? Então, este tipo de hormônio também já foi eliminado. Uma vez que a gente já falou dos 5 hormônios, aí agora a gente pode ir lá e fazer o gabarito da nossa questão, tá bom? Então vamos lá, volta aqui comigo. Item 1. A auxina é importante na dominância apical e no desenvolvimento de frutos? Você viu comigo que essa informação está verdadeiríssima, ou seja, a auxina é importante na dominância do ápice da planta, fazendo com que a planta cresça, desenvolvendo o seu crescimento primário. Sem falar que ela também participa do desenvolvimento dos frutos. Em momento nenhum ele fala que participa do amadurecimento, mas do desenvolvimento, da formação do fruto. Então, por isso que o item número 1 está corretinho, ok? Item número 2. Giberelinas estimulam o alongamento do caule. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Cadê a giberelina? Giberelina, 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 cadê? Giberelina aqui, ó. Olha o que ele vai lá e fala. Crescimento de folhas e do caule. Ou seja, o item 2 também é o item correto. Ok? Pode deixar que daqui mesmo eu olho, ó. 3. Citocininas estimulam divisões celulares e o desenvolvimento das gemas. Vou procurar aqui, ó. Citocinina estimula o desenvolvimento celular, ou seja, divisão por mitose. Opa, eu tinha esquecido de falar isso para vocês, mas foi proposital. Outra coisa que a citocinina também faz, realmente, é o estímulo do desenvolvimento das gemas. Por isso que quando você faz a aplicação de citocinina, como eu expliquei para vocês, você pode quebrar a dominância apical, fazendo com que a planta também acabe se desenvolvendo não só primariamente, mas também de forma secundária. Então também o item 3 está correto. Item 4, ácido abscísico. Vamos procurar o ácido abscísico, está aqui. Olha o que ele fala dele. Promove a dormência de gemas e fechamento dos estômatos. Aí vamos lá, aqui, cadê? Induz a dormência de gemas e atua no fechamento dos estômatos. Lembrando que esse fechamento dos estômatos, ele não é à toa, pessoal. Esse fechamento dos estômatos, ele é proposital. Lembrando que vai ocorrer esse fechamento dos estômatos quando a planta estiver em estresse hídrico. Numa época muito seca, deixa eu ver o que mais. Se a planta tiver sido submetida a um tipo de situação dessa, pelos mais diversos tipos de motivo. A planta foi colocada em estresse hídrico, então acaba acontecendo esse tipo de situação, ok? Produz esse hormônio, acaba acontecendo essa situação. Item número 5, o etileno estimula o amadurecimento dos frutos. Vamos procurar o etileno, cadê o etileno? Aqui, ó, o etileno está aqui. E o que ele induz? Realmente ele induz o amadurecimento dos frutos. Mais uma vez, relembrando que, como você pode perceber, tem hormônios que trabalham da formação, do desenvolvimento, do amadurecimento de certos tipos de regiões. E isso acaba ficando a cargo do amadurecimento dos frutos do etileno. Não se esqueça, jamais deixe frutos muito maduros próximo de outros, porque senão você vai acelerar o procedimento e vai acabar estragando o que você não quer. Comprou aquela bananinha lá toda na esperança de comer a banana ao longo da semana inteira, aí daqui a pouco você observa a banana tá podre, a maçã, entre outros tipos de coisas, ok? Inclusive, uma dica que eu posso dar para vocês é a seguinte: por que fruto em geladeira ele acaba sendo interessante? Porque uma das coisas que estimula, a produção, a liberação e etc. do etileno acaba sendo o calor. Então, na geladeira, as frutas acabam também desenvolvendo, ou seja, não apodrecendo tanto nessa velocidade, ok? Uma vez que a gente já viu os 5 itens, vamos lá encontrar a nossa resposta, né? Que acaba sendo exatamente o nosso objetivo. Vem pra cá, ok? Você viu comigo, então, que a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 estão corretas, ou seja, todas as alternativas estão corretas. Então, não pode ser a letra A, nem a B, nem a C, nem a D, porque cada uma vai eliminando uma dessas alternativas que acaba sendo correta. Ou seja, a nossa alternativa correta é a letra E, que traz 1, 2, 3, 4 e 5 como estando todas corretas.
ok? Pessoal, não se esqueça, qualquer dúvida coloque aí nos comentários, sugestão, seja lá o que for, reclama da letra, se está acelerado demais, etc. Interajam com a gente para a gente poder melhorar o máximo possível para vocês. Agora vem cá para eu poder me despedir de vocês. Pessoal, com essa aula, a gente encerra essa parte de planta. Então, as pessoas que estavam aí meio achando ruim, que eu estou falando só de planta, etc., saibam que no nosso próximo encontro eu já venho falando de outro assunto, já vou soltar um spoiler, sei que muita gente não gosta de spoiler, mas vou falar de animais, tá bom? Mas isso vai ser só no nosso próximo encontro, na semana que vem. Então, não se esqueça de participar das nossas mídias, entre outros tipos de coisa, e espero vocês todos na próxima semana para poder assistir não só minhas aulas, mas também a de todos esses outros maravilhosos professores que fazem parte do nosso grupo, ok? Beijo para vocês, tchau, tchau!